Palavras do Dharma para reflexão. Os seres humanos preocupam-se só com os seus afazeres e tarefas mundanas. Enquanto são sadios, poderiam praticar o bem, libertar-se do samsara e nascer na terra pura. Se o fizerem, certamente receberão a vida infinita. Por que não buscam o caminho? O que se pode esperar deste mundo? Que prazer ou felicidade se podem almejar aqui? Não. Mais uma vez, boa noite a todos. Com imensa alegria, prazer a gente estar aqui hoje, nesse 25º encontro, aqui no Alderá, uma palestra em português. Hoje a gente está usando aqui também câmera de vídeo, que depois a gente vai mostrar no final, mas a Noêmia está trabalhando com a parte de site, desenvolvendo o site da Regional Paulista, e a gente gostaria de poder colocar esses materiais também nesses recursos que a gente vai começar a usar daqui para frente, Mas hoje nós vamos falar sobre Higame, esse mês de abril, na verdade, aqui no Alter, acho que já foi realizado a Hamatsuri, comemoração do nascimento do Buda Shakyamuni, fundador do budismo, no mês de abril. Só que no mês de março nós temos um ofício especial do mês, que é chamado de Higame, Eu acho que foi realizado aqui em março, e Sensei deve ter falado em português, em japonês, Mas hoje gostaria de falar um pouco a respeito disso, então, do que vem a se tratar o ofício do Higame em português, A palavra Higame significa, são dois ideogramas, sendo que o primeiro ideograma Hi é traduzido como o mundo da iluminação, o mundo do Buda, e Gam seria a margem, margem de rio, margem, Então, nós estamos aqui nesse mundo de ilusão, de sofrimento, e a margem do outro lado do rio seria então o mundo da iluminação, o mundo do Buda, e o Higame seria então um ofício, que visa então ouvir os ensinamentos, praticar os ensinamentos do Buda, para poder atingir então esse lado, essa margem do mundo da iluminação do Buda. Todos sabem, que como nesse mês de abril, dia 8 de abril foi a data do nascimento do Buda Shakyamuni, foi um príncipe hindu que há mais de 2.500, 600 anos atrás na Índia, abandonou a sua vida de palácio, de luxo, e abraçou uma vida durante 6 anos, uma vida de sofrimentos, de sacrifícios físicos, mas viu que nos dois extremos não havia um verdadeiro sentido para a vida, e buscou então, através da meditação, o caminho para a iluminação, e atingiu então esse estado de iluminação e tornou-se Buda, e os seus ensinamentos, transmitidos então durante mais 45 anos de sua vida, até falecer aos 80 anos, ele transmitiu o que nós chamamos de Dharma, que são os ensinamentos do budismo, que faz com que todos nós que ouvirmos os seus ensinamentos, que praticarmos os seus ensinamentos, temos a possibilidade também de nos tornar Buda, seja nessa existência ou numa vida próxima, no caso, para a nossa escola de Oroshinshu, então, a gente não tem a possibilidade de tornar Buda nessa existência, mas, através da compaixão do Buda, já estamos assegurados nesta vida para o nascimento do mundo do Buda. E depois, séculos depois do falecimento do Buda, depois que ele entrou no Supremo Nirvana, que seria, digamos assim, o fim dessa vida terrena, os seus ensinamentos foram divididos basicamente em dois grandes grupos, o budismo, que seguiu para a região norte, passando para a China, o Japão, e existe também o budismo que seguiu para a região sul, então tem o budismo do norte e o budismo do sul.
O budismo do sul seria então mais para aquela região de baixo, né? Malásia, Indonésia, aquelas regiões de outros países asiáticos que valorizam principalmente os ensinamentos que nós chamamos de Theravada, né? E as escolas que deram origem, né, às tradições da Mahayana, que seguiram, assim, digamos assim, na trajetória do norte, né? E chegando então ao Japão, esse ensinamento, no caso na nossa escola de Oroshinshu, há mais de 750 anos atrás no Japão, o nosso fundador então, ele esclareceu o de Oroshinshu. E esse ofício chamado Higan, que realizamos 2 vezes ao ano, né? É o único ofício budista que é realizado 2 vezes ao ano. Na verdade, dizem que surgiu no budismo japonês, né? Então, no budismo da Índia e da China, parece que não existe essa tradição do ofício de Higan, né? E são realizados 2 vezes ao ano, então no mês de março, né? Quando é equinócio de primavera no Japão, e aqui no Brasil, ao contrário, é outono, né? E quando é setembro, é equinócio de outono no Japão, e aqui no Brasil é primavera. Vocês sabem que a Terra tem 2 formas de movimentos que a Terra faz, né? Um chama-se movimento de rotação, que seria o movimento circular do seu eixo, né, em si próprio. Agora existe um outro movimento chamado de movimento de translação da Terra, que seria o movimento que a Terra faz em torno do Sol, né? Nesse movimento de rotação, que é no eixo em si próprio, na verdade faz a determinação de um dia, né? Seria dia e noite. Agora, o movimento que faz em torno do Sol, de translação, é que determina as 4 estações do ano, né? Então fica a primavera, verão, outono e inverno. E no caso do Japão, né, essas 4 estações do ano são bem definidas, né? Hoje, com essas mudanças climáticas, parece que está acontecendo também algumas diferenciações, mudanças, coisas estranhas que estão acontecendo em todo o mundo, né? Mas basicamente no Japão, as 4 estações do ano, a primavera, né, bastante florida, o verão bastante quente, né? Depois outono também, estação, né, de ano também bastante ameno, e inverno, que é bastante frio. Só que no verão, principalmente no Japão, né, com essas estações do ano bem definidas, no verão é muito quente, né? E no inverno é muito frio, né? Agora, nas 2 estações do ano que a clima é bastante propícia, né, assim, tranquila, né, e sereno, ameno, que seria no caso primavera e outono, são momentos, né, são épocas assim, ideais para que os monges, principalmente, né, façam as práticas, né, do budismo de uma forma mais, assim, pegando mais firme, né, essas práticas, porque no inverno é muito frio e no verão é muito quente, e isso é muito difícil de se realizar. Bem, como estava dizendo há pouco, né, então, o movimento de rotação da Terra faz com que durante o dia e a noite tenha um período de duração. Vocês sabem que aqui no Brasil nós temos o horário de verão, né? Começando geralmente mais ou menos em outubro e vai até fevereiro, né? Porque o período do dia é mais longo do que o período da noite, né? Agora, na época de equinócio, de primavera e outono, dizem que é quando está bem no equilíbrio, né? Que diz que dá mais ou menos 12 horas de dia e 12 horas de noite, né? Que o período dia e noite é praticamente igual, né? Então é nesse período onde também existe esse equilíbrio que busca também o caminho do Buda, né? Que seria então o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. E durante então esse período do Higan é valorizado, né, as práticas do budismo, falando principalmente sobre os 6 paramitas, né? A palavra paramita em sânscrito significa assim, 6 realizações ou 6 perfeições, né? E
essas 6 práticas, né, de perfeições ou realizações são as seguintes. Primeiro, chama-se Dana, né, Dana Paramita, que em japonês nós escrevemos ali ao lado, né, Fuse. Né. O segundo se chama Sila Paramita, né, Jikai. Terceiro, Shanti Paramita, Nin em japonês. E o quarto seria Virna Paramita, que seria Shoji. E Jaina Paramita, que seria Zenjo. E o sexto e último seria Prajna Paramita, que seria Chie em japonês, né? Agora a gente vai explicar um pouquinho mais detalhado o que são essas paramitas, né? O primeiro paramita, que seria o Dana Paramita, que seria Fuse. Eu acho que muita gente, né, que conhece a língua japonesa, hoje em dia pensa assim que Fuse, né, ou Fuse, seria aquele ato de você fazer uma oferta, né, um agradecimento aos monges, né, na ocasião, por exemplo, de um falecimento de gente da família, realiza-se um funeral, né, depois os ofícios memoriais que se seguem e tal. Aí, feito esses ofícios, a família então entrega um envelope com valor, né, para o monge em agradecimento ao culto, ao ofício realizado. Então, no envelope escreve-se Ofuse, que, claro, faz parte dessa prática, né? Só que, certamente, essa prática do Fuse, né, que seria o Dana, não é somente isso, né? Só que hoje em dia as pessoas pensam que é isso, que é mais importante fazer o Fuse para os monges, né?